Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 19 de agosto de 2026. E nesse horário das 19h20, nós estudamos esta obra, O Sermão do Monte, de Cláudio Fajardo. Essa obra maravilhosa, né? Nós estamos estudando o capítulo 11 sobre o jejum. Hoje a gente vai iniciar, já quase terminando esse capítulo, né? Quando diz assim: para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Mas antes de iniciarmos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Deus nosso Pai, a Jesus, o médico das almas, agradecendo ao Senhor, que nos abençoe, que nos fortaleça, que possamos continuar nossa caminhada, realizando nosso trabalho, né? Buscando a cada dia e melhorar cada vez mais, superando todos os obstáculos que possam surgir no nosso caminho, porque os obstáculos é que também nos ensinam, né? Tanta coisa. Então, que o Pai nos abençoe, abençoe o nosso lar, nossos bons propósitos. E também pedimos ao Senhor que abençoe, fortaleça todos aqueles nossos irmãos que possam, nesse momento, estar com alguma dificuldade, com alguma dor, que todos eles possam ser consolados, amparados, esclarecidos, fortalecidos. E assim, envolvidos por essas bênçãos que caem sobre cada um de nós, pedimos ao Pai que nos permita iniciarmos o nosso estudo na noite de hoje, graças a Deus. Hoje aqui estamos recebendo novamente a nossa irmã Marinês, nosso irmão Alberto. Que bom receber os nossos amigos de volta, que eles possam aproveitar essa oportunidade, estarmos novamente todos aqui e que sejam sempre muito abençoados. Bem, gente, vamos lá, vamos iniciar aqui o nosso estudo. Então, quando ele diz assim, para não pareceres aos homens que jejuas, né? Ele está falando aqui até de uma hipocrisia, né? Rose, Rose, você pode dizer a página que eu andei perdendo alguma aula? Se o teu é igual ao meu, é página 158. Tá, Agora, ok, obrigado. eu não sei se o teu é igual ao meu, tá? É, cento e cinquenta e Olha, oito, tá. é o último item, capítulo 11. Para não pareceres aos homens. Você vai lá no último, no final do capítulo 11, sobre o jejum, tá? Para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu pai que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Então, final do capítulo 11. Então, ele diz aqui, né, para não pareceres aos homens que jejuam, que quando você quer parecer alguma coisa que não é, a gente vê aí um pouquinho de hipocrisia, né? Que é tentar ser aquilo que não é. Hoje eu vi uma matéria sobre uma desses personagens aí que estão se candidatando, né, se candidatando aí a vereador, deputado, um negócio desse. E até uma jovem. E durante um certo tempo, essa jovem, ela criticou muito o Bolsa Família, auxílio, é, esses auxílios assistência, né? Dizendo que isso era um absurdo, que tinha que ser cortado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Porque a pessoa, às vezes, elege algumas bandeiras para fazer a sua campanha eleitoral. E aí, sabe-se que hoje em dia é o seguinte: se você entra na internet e fala sobre algo, ainda mais um negócio desse, falar em cortar vale gás, cortar
Bolsa Família, auxílios, esse auxílio, houve também auxílio negócio da Covid, né? Aquela coisa nada toda. Você sabe que você não vai ser simpática. E o povo vai fazer o quê? Vai investir na tua vida. O que descobriram? Que de 2018 a 2000 e, parece que 24, essa cidadã o 2020 recebeu tudo isso, sem precisar. Esse é o detalhe, porque se ela recebesse precisando, tudo bem, né? E mesmo assim, ela não deveria falar que deveria cortar, que é um absurdo, que é um incentivo à criação de vagabundos. Se ela precisasse, se ela usou, ela deveria falar, mesmo que tivesse precisado. E agora que ela usou, ela está fazendo, e não precisa mais, ela está fazendo esse estardalhaço. Só que parece que a cidadã não precisava, e se utilizou disso. E agora está usando essa bandeira criticando quem recebe. Então é isso aqui, né? É hipocrisia, além de falta de caráter, né? Claro, podemos esquecer desse livro, falta de caráter. Então, isso aqui. A ação do bem é natural, conforme o encaminhamento das leis morais. Seu ciclo tem um curso certo a seguir, e seus objetivos são atingidos normalmente. Não é preciso divulgá-la. Ela sim o faz por si própria, à medida que leva os recursos mantenedores da vida a toda parte. Então, a ação do bem, ela tem o seu ciclo. Ela é uma coisa natural, né? Então, não é preciso você divulgar. Se você faz, né? Se você faz o bem, se você tem um comportamento, isso naturalmente irá seguir seu curso. E os méritos que você tiver virão para você. Você não precisa ficar parecendo alguma coisa. Entendeu? Então, o que ele diz aqui? Teu pai, né, como ele está escrito lá no título principal, que vê tudo, sabe tudo, que é Deus, dará a gente a recompensa que a gente merece. Se a gente merecer. Então, não é preciso que você faça, né, alarde sobre aquilo que você fez. Ou não faz, mas quer que pensem que você faz. Que Deus vê tudo, sabe tudo que a gente está fazendo. E, principalmente, Ele, como a gente já viu isso, né? Está lá do Livro dos Espíritos. Eu não lembro bem assim, qual é a pergunta, o número da pergunta, mas ele diz, né, que para Deus a intenção é tudo. Para Deus a intenção é tudo. Eu acho que é questão 670. Deixa eu só vou dar uma olhadinha aqui do Livro dos Espíritos. Eu acho que é 670 e 747. Deixa eu ver a 670. Aí ele diz aqui. Pergunta de 670. Dá-se-á que alguma vez possam ter sido agradáveis a Deus os sacrifícios humanos praticados com piedosa intenção? Ele diz, não nunca. Deus, porém, julga pela intenção. Então, até quando a pessoa, né, ela faz alguma coisa querendo, tipo assim, oferecendo, dando, praticando a caridade, vamos dizer assim, né? Mas com a intenção apenas de parecer ser generosa, parecer ser caridosa, Deus também está percebendo isso. Deus também reconhece isso, né? Porque tudo bem, né? Você está ajudando, até a pessoa que vai receber aquela ajuda,
ela vai ser grata, mas para a gente, o mérito não vai ser tão amplo assim, porque para Deus a intenção é tudo. Que tem pessoas que praticam a caridade, mas com a intenção de quê? De parecer generoso. Né? Ela quer usar aquilo como uma bandeira para que todo mundo a admire. Aí ele continua aqui. A expressão aos homens, né? Para não pareceres aos homens, pode ser entendida sob dois aspectos. Os homens formadores do pensamento comum no planeta, ou seja, representantes do imediatismo e de todos os males reinantes em nosso orbe, ou também como os vários homens existentes em nossa intimidade, formadores da nossa própria personalidade egoísta. Então ele diz: para não pareceres aos homens, pode ser para o povo, né, para aqueles que estão nos observando, para que eles tenham uma ideia interessante sobre nós, ou mesmo para atender, né, como ele diz aqui, o nosso ego. O nosso ego, formado, como ele diz, vários homens existentes em nossa intimidade, é o nosso ego, formadores da nossa própria personalidade egoísta. Aí teve um. é, eu assisti, foi alguém que comentou isso, que tem uma novela das 9 horas. Eu vi esse comentário, achei muito interessante. Acho que foi até na televisão, uma atriz mesmo, alguém comentando, não sei, não me lembrei, sobre uma personagem dessa novela das 9 horas, que uma mulher, inclusive a atriz está fazendo muito bem. Outro dia eu vi um pedacinho, onde ela é uma empresária, é uma mulher rica, mas ela é muito má. Ela trata a filha muito mal. A filha é aquela Tata Werneck, né? Que eu não sei qual é o problema daquela menina, mas tá na cara que aquela menina tem algum problema. Está na cara que aquela menina, a filha dela, tem algum problema. Não sei qual é, porque eu não assisto a novela. Mas eu assisti um pedaço dessa novela e percebi, poxa, a atriz é muito boa. E ela faz o papel de uma mulher muito má, né? E essa pessoa que estava falando sobre isso foi na televisão. Ela disse assim, que ela, a personagem, ela se considera boa. Diz que ela fala, né? Eu não vi ela falando, mas essa pessoa que comentou da novela falou assim, que ela diz, mas eu sou boa. Eu sou boa. Então, ela se considera boa, se considera uma pessoa que ajuda as outras pessoas. Mas, na realidade, não é isso. Ela é uma pessoa má. Então, ele diz aqui, né? Para parecer também aos homens. Então, esses homens são aqueles existentes da nossa intimidade, formadores da nossa própria personalidade egoísta. Então, tem gente que é ruim pra caramba, mas se considera uma pessoa boa. Então, eu sou boa. Eu ajudo esse pessoal pobre, esse pessoal miserável. Eu estou lá, e quando bate na minha porta, esses mendigos, eu não dou de novo. Fica, quando eu tenho minha conta, não. O que você quer? Eu vou lá e dou. Eu dou para ele, agora vai, vai. Quando vai direito assim, não sei. Eu vou lá no meu armário, aí eu pego roupa, pego o que é de pior, tá rasgado, murchado, eu dou. Eu trabalhei, gente. É só falando como nós somos. Eu trabalhei um tempo no Bazar do Céu. Quando o bazar era ali, naquela terreno onde é o estacionamento. Ali tinha uma casinha. Nem era uma casinha, era uma casa grande. Eram 3 quartos, sala, cozinha, mas era aquela casa comprida, colado do muro do CEOI. Começava quase no portão, ia quase no final. Era uma casa antiga, né? E ali ficava o bazar. Então, um tempo eu peguei até uma infecção violenta, porque tinha muito mofo, né? Muito mofo. Você pegava as bolsas, o saco, abria, saía aquele mofo. Então, o que você via chegar era assustador. Panelas velhas, amassada, literalmente amassada. Roupa rasgada, suja, sem botão.
Olha, é aquele tipo de coisa. Eu não quero, eu tenho isso dentro de casa. Eu não quero. A volta era para trás. Uma vez que eu ri tanto, era eu e meu irmão que trabalhavam no bazar. Então veio uma bolsa, uma coisa pesada dentro, meu irmão abriu, era um par de ferraduras. Aí meu irmão disse assim: é uma para você, outra para mim. Aí eu ria muito. Um par de ferraduras. Eu só deu para passar lá, tome um par de ferraduras. Quem trabalhou, já trabalhou em bazar, sabe o que chega. Ô, Rose, um período que eu trabalhava, né, lá aos domingos, aí estava lá com os assistidos, aí o pessoal do brechó trabalhava também, era no domingo que elas tinham essa atividade. Aí eles trouxeram um lençol e jogaram no lixo. Eu falei, vai jogar esse lençol no lixo? Aí disse, não, tá cheio de fezes. Lençol doado com fezes. Ela falou, pô, a gente não vai lavar, vai jogar fora. E a pessoa se considera bela. Eu dei um lençol. É só lavar. Aproveita e lava. Só lavar. Entendeu? Então, é aquela pessoa que se considera generosa. Mas era, gente, eram as coisas mais escandalosas que você vê chegar em bazar. Qualquer casa espírita que você for, qualquer instituição que recebe assim, doação, você pergunta. Vocês recebem coisas aqui que vão direto para o lixo? Vou dizer sim. Agora, essa da ferradura eu nunca tinha visto. Duas ferraduras, em detalhe, enferrujada. Quer dizer, já tinha sido usada para um cavalo. Bem, olha, foi muito engraçado. Eu vou falar, um para você, outro para mim. Muito engraçado mesmo. Duas ferraduras, gente. Então, o que ele fala aqui, né? Para não pareceres aos homens que veem você chegar com aquelas coisas, ó, que generosidade. E para você, que se considera generosa, como essa personagem da novela. Eu sou boa, a mulher é muito má. E ela se considera boa, né? Formadores da nossa própria personalidade egoísta. E Quem aí, comentou sobre isso foi a Martorelli na palestra, não foi, Rose? eu não me lembro, acho que foi. Segunda-feira. Foi isso mesmo, foi isso mesmo. E, aliás, foi uma ótima palestra. Muito boa mesmo. Chama Torelli mesmo. Comparado da viúva, lembra da viúva? Que doava, botava a moedinha dela no gasofilácio? Aí vinha aqueles bando de doutores da lei com sacos cheios de moedinhas, da moeda ser de menor valor. Mas eles botavam, tipo, se nós tivéssemos hoje, não existe mais, a moeda de 1 centavo, né? Cheio. Então, quando jogava no gasofilácio, que era um aparelho de metal, fazia um barulho, né? Imagina 1 quilo de moeda de 1 centavo caindo no gasofilácio. Pá, 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 todo mundo. Oh, nossa, que homem generoso, né? Ah, não, era um homem rico. Então, ele fazia isso para chamar a atenção das pessoas para ele. E ele dizia, eu sou generoso. Quando ela ia lá e dava do que lhe faltava. Aí Jesus pergunta, quem é que deu mais? Em todos os casos, pareceres aos homens mostra a preocupação em agir conforme o grau de valorização destes. Isto é, segundo os valores reinantes no mundo. Valores estes que, devido ao seu aspecto materialista, acham-se quase sempre em desacordo com as leis universais. Então, você quer agradar, você quer chamar a atenção do mundo para você. Portanto, quando jejuares, ou seja, quando se abstiver, porque o jejum, ele quer dizer isso, você vai se abster de alguma coisa. Principalmente se for de alguma coisa que você gosta. Essa é a ideia do jejum. Do jejum. É a renúncia. Lógico que tem um jejum de comida, a gente sabe que às vezes a gente precisa mesmo fazer, é recomendado pelos médicos, mas o jejum tem esse aspecto mais amplo. É a renúncia, né?
Então, ele diz aqui, quando jejuares, ou seja, quando se abstiver do desnecessário em favor do bem comum, agora vamos cuidar com esse desnecessário, né? Para não ser um lençol como esse que o Alberto falou, que a pessoa mesmo poderia ter lavado, enviado, ninguém ia saber, ou das ferraduras que eu disse. Até pode servir como, de repente, como um objeto de decoração, sei lá, se a pessoa quiser, né? Então, quando se abstiver do desnecessário em favor do bem comum, preocupa-te em atender às necessidades do espírito, que é a parte imortal da criação. Então, eu vou dar uma coisa que não me é mais necessária, mas cuidado com o que vai dar, né? Então, o jejum é esse, é a renúncia. A gente faz assim, eu que estou oculto, que sabe tudo, te recompensará. A grande recompensa é a de sentirmos-nos presentes em Deus através das realizações conforme a sua vontade. Então, a grande recompensa é saber que você está o quê? Em paz com a tua consciência. Que você está fazendo exatamente aquilo, né, que Deus nos ensina a fazer através do Evangelho de Jesus. Aí ele diz aqui, recompensa esta só atingida em nossa própria intimidade quando estamos com a consciência tranquila. Então, quando você faz alguma coisa, não importa o tamanho da coisa, né? E você fica com a sua consciência tranquila, verdadeiramente. Não é você dizer, eu estou com a consciência tranquila, e não está. Verdadeiramente com consciência tranquila, ali está a sua recompensa. No momento em que a divulgação com pensamentos em atender objetivos exteriores, sair da mídia, das redes sociais, esse tipo de coisa assim, né? A própria ação benéfica perde a sua força por adquirir valores ligados ao personalismo, porque Deus julga a nossa intenção, né? Intenção. E tem gente que até leva o retratista. Hoje não é mais retratista, né? Leva alguém, diz assim, ó, na hora que eu estiver fazendo, você filma, tá bom? Não tem? Tem gente que até faz isso. E depois, quando sai nas redes sociais, diz, nossa, eu nem sabia que estava sendo filmado. E também, uma vez eu vi de um jornalista, ele dizer assim, que tem, até quando se trata de coisas negativas em relação à pessoa, fofocas. Ele disse que muitas vezes, quando alguém não estava mais tendo aquelas sucesso na mídia, não estava aparecendo na mídia, porque é aquela coisa, né? Você está lá em cima, você está lá embaixo. Ele disse que muitas vezes as pessoas ligavam para dizer, olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ou então, eram ligações anônimas, que depois ele descobria que era a própria pessoa, para falar, e fulano, ó, fulano está fazendo aquilo. Porque, falando bem ou falando mal, para essas pessoas, o importante é que estejam falando dela. Não é? O importante é que estejam falando dela. Então, ele disse que muitas vezes eu recebia isso. Eu vou aqui pegar o nosso livro, O Segredo das Bem-aventuranças, do José Lázaro Boberti. Eu digo nosso livro porque eu uso muito ele, né? Onde ele vai dizer aqui o seguinte: olha, quando se age em objetivos definidos de reconhecimento exterior, quer dizer, querendo aparecer, uma vez recebido a ação benéfica, uma vez recebido esse aplauso do mundo, a ação benéfica perde sua força. Pois o que se pretendia já foi atendido pelo preenchimento do ego, que é a tua vaidade. Então, Jesus já disse, o que eles queriam já conseguiram, que era a admiração do mundo, mas a admiração de Deus não. No entanto, esta premiação se manifesta no semblante da criatura que está feliz, expressando paz consigo mesma em razão do ajustamento às leis divinas.
aquele que está com a consciência tranquila. Para aquele que está com a consciência tranquila, ele aparenta um semblante equilibrado, feliz, sabe? Aquele semblante da pessoa que está agindo corretamente. Não tem aquele semblante nervoso, né? Preocupado, tenso. Esta sintonia com as leis é interpretada pelas religiões como uma posição em que se faz a vontade de Deus. Assim, a recompensa pública não virá por premiação externa, nesta ordem de pensamento. Não adianta querer enganar os outros com subterfúgios, utilizando-se de máscaras. Né? A Joana de Anjos fala muito sobre as máscaras, né? Simulando-se o que não é, como diz Jesus aqui, né? Querendo parecer. Neste sentido, Jesus leciona: ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, pois semelhante remendo rompe o vestido e faz-se a maior rotura. Está lá em Mateus capítulo 9, versículo 16. Não adianta simular imagem nova, não adianta querer parecer, isso é remendo, entendeu? Você querer simular uma imagem nova, você querer parecer, é um remendo sobre o ego velho. Pois mais dia ou menos dia, seremos desmascarados e o estrago será maior. Percebe como essa passagem de Jesus fica bem colocada aqui? Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, pois semelhante remendo vai rasgar o vestido e faz o maior rotura, quer dizer, o maior rombo. Quer dizer, não adianta simular uma imagem nova sobre o ego velho. Se você é egoísta e tenta parecer generoso, logo, logo as pessoas vão descobrir que você continua egoísta. Você precisa realmente se transformar em alguém generosa, porque aí você vai transparecer essa generosidade. Então ele diz: por mais dias ou menos dias seremos desmascarados e o estrago será maior. A gente hoje em dia vê muito isso com o pessoal aí que vai para as redes sociais pregar ser religioso. Religioso. Né? Seguidor de Jesus. É o tal do remendo novo e roupa velha. Aí, daqui a pouco, ele faz alguma coisa, você pergunta assim: não é de Jesus? Como é que está com essa atitude? Né? Porque a pessoa prega: né? Eu sou de Jesus, eu sou convertido, né? Eu sou discípulo, profeta. Mas daqui a pouco a pessoa, e não demora muito, comete aquele escândalo e todo mundo. A pessoa pergunta: mas você não é de Jesus? Como é que pode estar fazendo isso? Aí ele continua aqui: só Deus, voltei para o Cláudio Fajá, Sermão do Monte, lá no final do parágrafo do capítulo 11. Só Deus pode avaliar a alegria íntima daquele que cumpriu o seu dever, né? E está em paz consigo mesmo. E a qualidade do reconhecimento, através do galardão interior, está diretamente ligada com a pergunta de valores criativos. Só é capaz dele, que é a inteligência suprema do universo. Né? Então, só Deus pode avaliar a alegria íntima daquele que cumpriu o seu dever, daquele que está em paz com a consciência. Né? E a qualidade do reconhecimento, do mérito, né? Através do galardão exterior. Está diretamente ligado com essa pergunta de valores. Então, essa alegria, essa paz, consciência tranquila, está ligado o quê? Ao verdadeiro cumprimento das leis divinas, ao verdadeiro fazer a caridade, que é o amor em ação. Né? E por que só Deus sabe avaliar isso? Porque para Deus a intenção é tudo, ele sabe tudo de nós. Então,
Ninguém vai poder avaliar isso verdadeiramente, né? Agora nós vamos entrar no capítulo 12, o tesouro no céu. Diz assim, tá? Esse trecho que eu vou ler está em Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros do céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Nessa passagem muito bonita, né? Não ajunteis tesouro da terra. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Ensinou-nos Jesus a mostrar que deveríamos usar o sim e o não conforme a necessidade, desde que devidamente ajustados às circunstâncias e no momento oportuno. Então, você deve usar o sim e o não. Porque muita gente fala não, mas muitas vezes você precisa dizer não, não é? Muitas vezes a gente precisa saber dizer não. E muito bem ajustada à circunstância, no momento oportuno. Portanto, devemos ter toda cautela. Quando ele, pastor divino, quer dizer, Jesus, diz o não é indicativo de que corremos sério perigo com relação aos objetivos maiores da terra. Então, quando Jesus usa o não, ele está nos chamando a atenção. Cuidado, cuidado com o que você está fazendo, porque senão você pode correr o risco. Ajuntar, que ele diz, não ajunteis tesouros à terra, né? Ajuntar é reunir, agrupar, colecionar, acrescentar, adicionar, né? Pelas leis da economia do mundo, só pode ajuntar aqueles que têm mais do que o necessário. Porque se você só tem o necessário, você não está juntando. Você precisa daquilo. Então, pelas leis da economia, só pode ajuntar aquele que tem mais do que o necessário. Assim consegue ele gastar o que precisa e, com a sobra, ajuntar. Desta forma, aquele que ajunta valores em demasia entra em desacordo com a lei universal, que é todo equilíbrio. Porque se temos algo a mais, é porque alguém tem algo a menos. Né? Então, quando ele fala juntar, além do necessário, ele não quer dizer você, ele tem 3 pares de sapato. Não, mas a gente sabe que tem pessoas que têm 30, 40. Eu conheci uma pessoa, né? Uma pessoa até conhecida, nossa. Ela me levou para conhecer a casa dela, né? E eu fui. Então, ela tinha o closet, né? Dela, mas ela tinha um closet de sapatos. Não é porque normalmente closet é para você botar um guarda-roupa, né? Normalmente assim, você tem o quarto e tem o quartinho do lado, que chama de closet, né? Inclusive tem uma história de closet que aquele menino André Trigueiro conta que você morre de rir. E tem o banheiro, a suíte. Então ela tinha, antes do quarto dela, tinha um quartinho, deve ser um quartinho assim, 2 por 3, uma coisa assim, né? E tinham prateleiras, parecia assim, estantes, né, para livro, mas na hora de, assim, uma aqui, uma aqui, uma aqui. E com várias prateleiras, a estante, várias prateleiras. Só sapato. Eu olhei assim, né, assim, pá, 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 pá. E do lado, pá, só, e os sapatos arrumadinhos, um do lado do outro. Fiquei olhando. E detalhe, a pessoa, ela era, não é dizer que ela fosse rica, era uma pessoa que trabalhava do escritório, né? Saía, mas não era aquela coisa. E eu fiquei na hora pensando assim, meu Deus, quantos sapatos, era muito. Devia ter para baixo, devia ter. Eu não contei rápido, eu vi que era muito, uns 30 pares de sapatos. Ou, né? Todos sapatos muito elegantes, né? Aí isso aqui que eles chamam de ajuntar, né?
Então, quando a pessoa tem demais, aquela coisa que chama atenção, né? Atenção, né? Que chega, você, opa. Então, alguém está ficando sem sapato aí, né? Porque se temos algo a mais, é porque alguém tem algo a menos. Jesus, ao nos alertar para o não ajunteis tesouro na terra. Olha o mundo aí. Querendo indicar o quê? Perigo, que corremos sério perigo. Mostra-nos como evitar a miséria, a desigualdade e a exploração que tanto desarmonizam o mundo atual. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, né? De repente, você vê, né, essas pessoas assim, ah, tudo bem se a pessoa quiser ter, eu não tenho problema nenhum. Mas às vezes eu fico pensando, né? Uma pessoa que compra um relógio de pulso no valor de US$ 1 milhão, ou dois ou três, quando ela já tem outros relógios de US$ 1 milhão. Entendeu? Não é? Tudo bem que a pessoa conseguiu juntar o seu primeiro US$ 1 milhão, então vou comprar um lindo relógio, todo de ouro, que deve ser, né? De uma marca extraordinária. Mas já deve ser o quarto, quinto ou décimo nesse valor. E eu fico pensando assim, né? Por que não usar o valor de. Se a pessoa tem 10, de 3, 4, 5 relógios, para fazer algo efetivo, verdadeiramente efetivo, né? Construir casas populares, né? Construir, que uma pessoa dessa pode construir um hospital e manter um hospital. Quem gasta US$ 1 milhão por mês, quase, porque um mês é um relógio, um agrado para si, US$ 1 milhão. Amanhã é um carro cravejado de diamantes, US$ 5 milhões. Depois é outra gracinha, outro número de não sei quantos milhões de dólares. Uma pessoa dessa pode manter um hospital, não pode? Eu acho que pode. Dá para manter um hospital. Abre um hospital. Né? Ela pode ter lá seus relógios de US$ 1 milhão. Mas, né, é aquela coisa do censo. Abre lá o hospital, constrói 500 casas populares, constrói escolas. Agora eu vejo esse desabamento, acho que foi, não sei se foi na Colômbia ou Venezuela, uma cantora famosa, acho que eu não sei se ela é venezuelana ou colombiana, né? Ela vai mandar reconstruir várias escolas, as escolas lá do país que houve esse terremoto. Eu acho que é Venezuela, acho que ela é venezuelana. E ela vai mandar reconstruir. Parece que foram 10 ou 12 escolas que desmoronaram com esse terremoto. Ela vai mandar reconstruir todas elas. Olha que coisa extraordinária. Né? Então, esse tipo de coisa. Né? Mas, às vezes, as pessoas não conseguem ter esse vislumbre. Né? Aí ele diz aqui: tesouro é algo que tem muito valor, que é precioso. Na verdade, as coisas em si mesmas são neutras, as coisas são neutras. A criatura é que dá a elas o valor de acordo com a importância que tem para si naquele momento. As coisas são neutras. Nós é que damos valor àquelas coisas. Né? Caneta tem o valor de uma caneta. Agora, você que pode achar, não, essa caneta é um design especial, vale tanto. Você que dá o valor àquilo, porque os objetos são neutros. O que para uns tem enorme serventia, para outros é completamente desnecessário. Às vezes, outro dia eu estava conversando com meu marido aqui, eu estava dizendo o seguinte: por exemplo, tem pessoas
que quando tem um móvel velho em casa, seja cama, sofá, mesa, cadeira, qualquer coisa velha, pega aquele objeto e põe no lixo. Põe lá no lixo. Uma mesa, uma cadeira. Eu penso o seguinte, minha opinião, que não se deveria botar no lixo. Mesmo estando danificado, eu acho que a pessoa poderia doar. Dizer assim, olha, aqui, o que não falta é grupos nas redes sociais, né? De doação. Então, bota assim, olha, tem uma mesa com 4 cadeiras, ela está com uma perna quebrada, 3 cadeiras estão quebradas, mas se a pessoa for cuidadosa, se a pessoa tiver conhecimento, poderá consertar. Qual o mistério de você consertar uma cadeira? Eu gosto de marcenaria. Então tem aqueles ferrinhos, né, em forma de L, tem buraquinho. Eu já fiz muito disso. Você pega junta um pé do outro, bota aquele ferrinho, o parafuso da parte de cima, o parafuso da parte de baixo, a madeira que estava quebrada tem nada. Às vezes, eu tenho uma mesa aqui, um jogo de cadeiras que minha sogra que me deu, eu já até tenho, velhinha. Quando eu sinto que ela está assim, lá vou eu na loja, compro aquela coisinha, boto de cabeça para baixo, furo e como e ela fica lá resistente. Né? Uma cama. Né? A pessoa, porque para algumas pessoas, tem gente que dorme no chão. Cantoneira, obrigado, Alberto. Tem cantoneira tudo quanto é tamanho. Tem gente que dorme no chão. Então, se você der para ela uma cama, mesmo que seja com o pé quebrado ou a lateral quebrada, se ela for esperta, né, ela tem como consertar. Nada que parafuso, chave de fenda, martelo, prego, uma boa cantoneira não conserte. Não é verdade? Então, às vezes, eu vejo a pessoa jogar, né? Quando eu estava vindo para Petrópolis, eu saí de carro, nós pegamos um Uber, passando na Cidade de Deus. Aí tinha aquelas lixeiras ali, quase chegando na praça, né? Então tinha uma cama encostado lá da lixeira. Falei, poxa, pega aquela cama, dá um jeitinho nela, tira o forro, bota ali alguma coisa por dentro. Aquela cama pode ser útil para alguém que dorme no chão. Então, o que ele diz aqui, o que para uns é uma enorme serventia, para outros é completamente desnecessário. Às vezes você tem uma geladeira, está cheia de ferrugem. Ah, essa geladeira está cheia de ferrugem, meu Deus. Mas está funcionando. Está funcionando. Hoje eu fui na casa. Nós fomos lá entregar nossa cesta básica. Na casa daquela família que eu falei para vocês, né? Que as crianças estavam doentes com pneumonia, graças a Deus já estão em casa, estão bem. Uma casa paupérrima, muito paupérrima, sabe? E aí eu olhei lá, então muita, sabe, móveis. Você vê que as coisas dela são coisas que alguém, um aqui deu, outro aqui ali deu, sabe? Uma casinha bem pobrezinha mesmo. Mas como eu falei, a pessoa de uma alegria danada, ela. Então, você percebe que algumas coisas. Ah, minha geladeira está cheia de ferrugem. Está funcionando? Tá. Então dá, não joga fora, não. Dá. Que tem alguém que vai utilizar. Vai Ô, lixar. Rose, Oi. aqui eu tenho o hábito de tudo assim que eu não tenho utilidade, eu encosto na lixeira que eu tenho. Semana passada, não sei se vocês compram maionese Hellmann's, vem naqueles potes. Eu Sim, estava arrumando aquele pote. Eu digo, meu Deus, o que que eu faço com esses potes? Então, você olha e não usa no artesanato. Sabe uma coisa? Eu peguei um saco transparente. O importante é você botar visível, né? sim. Todo ele lavadinho, limpinho, botei, entrei. Quando eu entrei, eu olhei na câmera, já não estava mais os potes. Já estava mais. Alguém precisava daquilo. Outro dia eu peguei aqueles copinhos que vem milho, ervilha. Eu digo, eu não vou Sim. usar esses copinhos. Fiz a mesma coisa. Na mesma hora, aqueles copinhos para tomar café, para beber água.
É botar na minha lista. Meu filho que fica me criticando, diz que eu sou mania minha de ficar dando coisa para os pobres. Ah, meu Deus, parece até que eu não eduquei esse garoto. Mas tudo bem, eu faço a minha parte. Boto Sim, lá. a pessoa pode botar do seu mundo ali direitinho, né? Nos Estados Unidos que eles fazem muito disso, né? Bota ali na sua porta, ou então bota na rede social, vem alguém buscar. Eu vejo aqui, às vezes a pessoa bota, se tem rede social de doação, né? A pessoa coloca uma coisa ali, estou doando isso. Daqui a pouco aparece um monte de gente. E aquilo já foi doado, aquilo já foi doado. Porque assim, é colocar o troço, desaparou, aparece alguém que liga, aí a pessoa diz, olha, já foi doado, já foi doado. Ah, que pena, eu estava precisando tanto. Se alguém aí tiver outro, entendeu? Guarda-roupa sem porta, ou com a porta que soltou. Hoje em dia tudo se conserta. O que mais a gente vê também no Facebook é pessoa ensinando como resolver esses probleminhas. Como colocar aquela fechadura na porta de armário de banheiro. Tem, o Facebook tem um monte de tutoriais desse, ensinando a você se aproveitar para fazer isso, para fazer aquilo, sabe? Para botar um remido aqui, botar uma coisa do encanamento, o que mais aparece. Então, o que para você parece que não serve, para alguém é muito necessário, porque sempre tem alguém que não tem. Aí ele diz aqui: tesouros da terra significa, assim, os valores cultivados que só dizem respeito à vida do mundo material. O mestre, como libertador por excelência e objetivando a vida real, vem informar-nos da necessidade urgente de valorizarmos as coisas adequadamente. Então, Jesus, né? Vem, como ele diz, o mestre, libertador por excelência. Libertador de quem? Nosso libertador. Nos ajuda a nos libertarmos do nosso egoísmo, né? Do nosso orgulho. E o objetivo da vida real vem informar-nos da necessidade urgente de valorizarmos as coisas adequadamente. É por isso que diz: não ajunteis tesouros na terra. Então, se você tem algo, né, você percebe que está a mais, distribua. Se tem algo que para você não tem mais valor, ofereça para alguém que não tenha nada, que a pessoa vai receber aquilo e aquilo será necessário para ela. Aí aqui nesse livro, eu não sei se vocês conhecem, o Sermão do Monte, mas é de Djalma Mota Argolo. Djalma Mota Argolo, Sermão do Monte. Ele vai dizer assim: Sócrates e Platão já acentuavam, isso 500 anos antes de Jesus, a necessidade do homem cultivar a virtude e se preocupar com os problemas mais nobres da existência, pois assim alcançará um progressivo grau de espiritualização, libertando-se dos laços da matéria. A preocupação desmedida com o material e a fruição demasiada das sensações físicas produzem um embotamento das percepções mais sutis, terminando por gerar angústia e frustração. Pois o hedonismo, o que é hedonismo? É o prazer como bem supremo. E o principal objetivo da vida humana. Hedonismo é isso. É aquelas pessoas, né, que têm um prazer com o bem supremo. Para eles é o objetivo principal da vida humana, é o curtir a vida, é o prazer, né, sempre. Então, eles dizem aqui, o hedonismo atua sobre o sistema nervoso e o psiquismo, da mesma forma que as drogas viciantes. Tem pessoas que são viciadas nisso, né? Tem pessoas que são viciadas nesse prazer. Ela tem que estar sempre fazendo alguma coisa, né, que satisfaça esse prazer. Tem pessoas que são assim, né? Então ele diz que isso é como uma droga viciante, exigindo por efeito cumulativo
sempre o maior grau de satisfação, terminando por levar à loucura e ao crime. Além do mais, as vibrações densas atraem entidades espirituais do mesmo padrão, resultando em perigosos e difíceis processos obsessivos de vampirização. Então, né, a gente tem que tomar cuidado, porque essas pessoas que têm essa preocupação desmedida com material e essa ideia de que eu quero usufruir das melhores sensações físicas, eu tenho que curtir da vida doidado, né? Não tem aquele filme Curtir da Vida Doidado. Tem pessoas que têm essa coisa, tem que estar sempre com uma coisa, tem que estar sempre uma balada, tem que estar sempre experimentando algo diferente, algo que dê a ela sensações novas. Isso, ele diz, atua sobre o sistema nervoso. E o psiquismo, como se fossem drogas viciantes, né? Exigindo da pessoa, porque o vício exige sempre o quê? O maior grau de satisfação. Você começa, no caso a droga, usando uma certa dose, daqui a pouco aquela dose não te atende mais. Você vai fazendo o quê? Vai aumentando. Não é assim? Vai aumentando para atender aquela necessidade que você pensa ter e que você acaba tendo. E isso acaba desequilibrando a pessoa, levando a pessoa ao crime, além de acabar atraindo outras entidades espirituais que também passam pelo mesmo processo, que precisam também, sentem necessidade também dessa sensação exacerbada, desse prazer exacerbado. E aí vai buscar onde? Em nós. Aí começa o processo de vampirização. Achei muito interessante isso que ele aqui, o Djalma Montargone, ele está falando sobre o problema da posse, né? Então, é aquilo, tudo que é exagerado acaba trazendo problemas para a gente, né? Continuando aqui, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, né? Onde a traça e a ferrugem tudo consomem. Traça é um inseto muito comum no nosso meio. Figuradamente, falando, é aquilo que destrói a pouco e pouco. Às vezes destrói umas roupas boas, né? Você sabe, meu Deus, uma traça acabou com a minha roupa boa. Normalmente é coisa que você não usava há muito tempo. E a traça foi lá e o pegou, né? Ferrugem é a oxidação, que se dá no ferro exposto à umidade. E está ocioso. A ferramenta está ociosa. Assim, traça e ferrugem características de mundos atrasados, que em mundos evoluídos não dá traça em nada. Porque a pessoa tem a roupa que necessita, não acumula, e o material de trabalho não fica ocioso, porque a pessoa está sempre trabalhando. Né? Então, ele diz aqui, assim traz ferrugem, características de mundos atrasados. Representa os mecanismos da vida, a destruir tudo que é inútil, está desequilibrando a economia universal. Então, se você tem uma ferramenta ou um aparelho qualquer que está dando ferrugem, você está desequilibrando a economia universal, porque você não usa aquilo. Mas você pode fazer o quê? Dar aquilo para alguém que precise. E aí vai ser útil lá. Se a sua roupa está sendo comida por traça, porque você não está usando. Então dê essa roupa para alguém que precise. Se você retém aquilo com você, você está desequilibrando a economia universal. Olha coisas que às vezes a gente não para refletir. Né? Assim, no mundo temos filhos traça, eu adorei isso aqui, filhos traça, destruindo fortunas herdadas e indevidamente conquistadas.
são os filhos traças. Temos incêndios ferrugem, queimando em minutos patrimônios demoradamente construídos. Parentes problemas, consumindo todo egoísmo através do exigir carinho e compreensão. Deste modo, quando acharmos que a perda é irreparável, lembremos-nos daquele que é a luz que não gera sombra e meditemos nas palavras do discípulo que muito amou. Olha só, lembremos, né, daquele que é a luz que não gera sombra. Por que ele é a luz que não gera sombra? Porque ele não ficava parado. Ele estava sempre em movimento, trabalhando, né? Lembremos daquele que é a luz que não gera sombra. A árvore dá boa sombra, ela fica ali parada, né? Ela dá boa sombra. Mas Jesus não tinha tempo nem para dar sombra. Ele estava sempre o quê? Trabalhando em movimento. Aí, essa passagem está na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém é no mundo, o amor do Pai não está nele. Esse amar o mundo, ele não está dizendo aqui para todo mundo se matar e sair do mundo, não. Amar o mundo é dar às coisas materiais, que são as coisas do mundo, mais valores que as coisas espirituais, né? E outros ladrões minam e roubam. Se a traça e a ferrugem representam a própria destruição do que é perecível, os ladrões dizem dos sentimentos cultivados, que alimentam o processo de aniquilamento. É porque temos ladrão posse, quando você se apossa de alguma coisa que não te serve, mas você guarda, é como um ladrão posse. Você poderia estar dando aquilo para alguém que vai utilizar. Ladrão egoísmo é para você, para você, para você. Ladrão poder, ladrão ciúme, ladrão inveja. Então ele fala aqui, a traça e a ferrugem representam a própria destruição do que é perecível. E os ladrões dizem dos sentimentos cultivados, que alimentam o nosso processo de aniquilamento. É o ladrão posse, o ladrão egoísta, o ladrão poder, o ladrão ciúme, o ladrão inveja. Tudo isso aqui nos aniquila. Tudo isso nos aniquila. Que somos minados e roubados da paz de espírito, da tranquilidade e da segurança, identificadas no íntimo daqueles que seguem o Mestre, através da vivência de suas sábias palavras. Né? Então, quando nós mantemos, temos a traça e a ferrugem junto a nós, e esses ladrões, nós estamos sendo roubados da nossa paz de espírito. Porque estamos o quê? Desequilibrando a economia universal. Então, não temos a consciência tranquila, não temos a paz de espírito, né? Porque é isso que identifica o seguidor de Jesus. Jesus não falou, meus discípulos serão muito conhecidos por muito se amarem. Os que muito se amam não deixam a traça aparecer da sua casa, nem a ferrugem. E sofrem esse processo de aniquilamento com esses vícios, que é a posse, o egoísmo, o poder exacerbado, o ciúme exacerbado, a gente já sabe o que isso dá, temos aí nas redes sociais todos os dias, a inveja desmedida, né? Então, inveja é em qualquer lugar. Eu falei desmedida, mas na realidade a inveja é uma coisa terrível. Então, é aquele, né, que está identificado com o mestre. Ele não tem esses problemas. Mas, aí é que ele vai usar essa conjunção, né? Mas ajuntai tesouros do céu, onde nem a traça
nem a ferrugem consomem. São o quê? Que tesouros são esses? São as virtudes. Nossas virtudes. Os tesouros do céu, podem botar a setinha aí, ó. São as virtudes. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não miram nem roubam. As virtudes. Esses são os tesouros do céu, que não se destroem, não se destroem. Segundo Emmanuel, o evangelizador do Brasil, que muita gente não reconhece isso, né? Um grande exegeta do Evangelho, estudioso do Evangelho, mas é a conjunção, né? Que nos processos verbalistas habitualmente nos define a posição íntima perante o Evangelho. O mais, essa conjunção, também eu vi uma palestra também de um companheiro que falou sobre o mais. Ele disse que ele tem a raiva da conjunção. Ele tem a raiva da conjunção. Porque fala uma coisa de mais. Ele diz que odeia a conjunção por causa disso, né? Porque Emmanuel vai dizer que a conjunção nos define a posição íntima perante o Evangelho. Aqui o mestre coloca de forma devida, antes da ação ditada por sua sabedoria, como reforçar o ensinamento dado. Jesus aqui botou o mal na frente. Ele não botou no meio da frase. Ele botou da frente. Mas, né? E eu trouxe aqui um texto, deixa eu compartilhar aqui. Eu trouxe o Pão Nosso, que podia ser que alguém aqui não tivesse. Deixa eu ver aqui. Ué, não é fonte viva, não? Oi, Não é fonte viva, não? fonte viva em que vocês vão abrir. Esse Pão Nosso, eu coloquei. A gente vai usar o pão fonte viva e o Pão Nosso, entendeu? O Tá fonte bom. viva, vocês vão abrir e vão ler. Mas esse Pão Nosso eu quis trazer aqui, porque podia ser que alguém não tivesse o livro, e o texto eu achei tão interessante que eu quis que todo mundo lesse. Porque nem todos têm todos os livros, né? Então, Pão Nosso, capítulo 79, de Emmanuel, Psicografia de Francisco de Xavier. O mais e os discípulos. Tudo posso naquele que me fortalece. É na carta de Paulo, carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13. O discípulo aplicado é aquele discípulo, né, que faz tudo direitinho. O discípulo aplicado é severa. De mim mesmo nada possuo de bom, mas Jesus me suprirá de recursos, segundo as minhas necessidades. Percebeu? De mim mesmo, nada possuo de bom, mas Jesus me suprirá de recursos, segundo as minhas necessidades. Não disponho de perfeito conhecimento do caminho, mas Jesus me conduzirá. O aprendiz, esse aqui foi um discípulo aplicado. O aprendiz preguiçoso declara: não descreio da bondade de Deus, mas não tenho forças para o trabalho cristão. Sei que o caminho permanece em Jesus, mas o mundo não me permite segui-lo. O primeiro, que é o discípulo aplicado, né? O primeiro galga a montanha da decisão, identifica as próprias fraquezas. Entretanto, confia no divino amigo e delibera viver-lhe as lições. Olha o que o primeiro disse. Ele disse: de mim mesmo nada possuo de bom. Foi humilde, mas Jesus me suprirá de recursos. Não dispõe de perfeito conhecimento do caminho, mas Jesus me conduzirá. Então, o primeiro galga a montanha da decisão. Identifica as próprias fraquezas. Entretanto, confia no divino amigo e delibera viver as lições. O segundo, que é o preguiçoso, estima o descanso no vale fundo da experiência inferior.
Ele diz: não descreio da bondade de Deus, mas não tenho forças para o trabalho cristão. Sei que o caminho permanece em Jesus, mas o mundo não me permite segui-lo. Então, o segundo estima o descanso no vale fundo da experiência inferior. Reconhece as graças que o mestre lhe conferiu, todavia, olha outra conjunção, prefere furtar-se a elas. O primeiro, que é o aplicado, fixou a mente na luz divina, segue adiante. O segundo, que é o preguiçoso, parou o pensamento nas próprias limitações. O mais é a conjunção, diz Emmanuel, que nos processos verbalistas, habitualmente, nos define a posição íntima perante o Evangelho. Colocada à frente do santo nome, exprime-nos a firmeza e a confiança, a fé e o valor. Contudo, localizada depois dele, situa-nos a indecisão e a ociosidade, a impermeabilidade e a indiferença. 3 letras apenas denunciam-nos o rumo, o N, o I e o S. O mais. 3 letras apenas denunciam-nos o rumo. Assim recomendam meus princípios, mas Jesus pede outra coisa. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Assim recomendam meus princípios, mas Jesus pede outra coisa. Jesus pede mais. Assim aconselha Jesus, mas não posso fazê-lo. Então, é que aqui, assim recomendo meus princípios, mas Jesus pede outra coisa, é o aplicado, é o discípulo aplicado. Por quê? Porque as 3 letras aqui que formam a palavra mais denunciam-nos. Assim recomendo meus princípios, mas Jesus pede outra coisa. Esse é o discípulo aplicado. Assim aconselha Jesus, mas não posso fazê-lo. Olha o meu rumo. Através de uma palavra pequena e simples, fazemos a profissão de fé, ou a confissão da ineficiência. Entendeu? Através do mais, dessa conjunção, fazemos a profissão de fé ou a confissão de ineficiência. Lembremos de que Paulo de Tarso, não obstante, quer dizer, apesar de apedrejado e perseguido, conseguiu afirmar vitorioso aos filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Olha que texto fantástico de Emmanuel, né? Fantástico. Ele definiu claramente o discípulo aplicado e o discípulo ocioso, preguiçoso, com essa conjunção mais. E como ele disse aqui, né? Ele botou aqui, habitualmente, essa conjunção nos define a posição íntima perante o Evangelho. Então, realmente, Evandro dá uma lição aqui. Aí cabe a nós refletirmos. Como é que eu vou usar o mais, né? Como discípulo aplicado ou discípulo preguiçoso? Então, eu achei, por isso que eu quis trazer esse texto para todo mundo, porque eu achei essa colocação de Emmanuel fantástica, fantástica. Por isso que ele é, como ele fala, né? É o grande evangelista, né? Evangelizador do Brasil. Ele trouxe isso perfeitamente. Gente, o Fonte Viva vai ficar para a semana que vem. Deixa aí. Semana que vem a gente vai usar o Fonte Viva. Agora a gente vai parar aqui e nós vamos. Hoje são 19, semana que vem é dia 26. Então, dia 26 vai ser isso aqui. Ajuntar é o verbo imperativo. 26/8/26. Ajuntai é o verbo imperativo. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Guardar os livrinhos que nós não usamos hoje. Então, gente, a gente percebe, né, como esse estudo
do Evangelho, como ele nos traz lições fantásticas mesmo, né? A gente vê que Emmanuel, ele não deixa passar nada. Ele vai ali, ele traz, ele coloca para a gente direitinho como a coisa funciona, e a gente vai estudando, a gente vai analisando, e a gente vai descobrindo quanta coisa, porque o grande objetivo é esse, né? Quanta coisa a gente ainda precisa corrigir em nós, acrescentar em nós, eliminar do nosso íntimo, né? Essa questão do ajuntar e aí as coisas, né? Essa questão da verdadeira generosidade que a gente precisa realmente trabalhar ainda dentro do nosso coração. A busca pelos tesouros do céu, que são as nossas virtudes. Nós temos que trabalhar cada dia para a gente poder conquistar essas virtudes, que a traça e a ferrugem não destrói e o ladrão não rouba. Porque o resto vai tudo. O resto vai tudo. Né? Então, a gente queria lembrar vocês, tá? Que domingo, dia 23, nós temos o nosso fórum, que vai falar dos vícios, na visão espírita, na visão científica. Vai ser domingo, dia 23, às 3h30 da tarde. Quem vai fazer é o doutor André Luiz, de São Paulo, e o Guilherme Azevedo, também de São Paulo. Vai ser muito legal, vão ser os dois, cada um vai falar um pouquinho. Então, eu queria que vocês compartilhassem. Eu já mandei o cartazinho para vocês com o link. Vou mandar novamente amanhã. Compartilhem com as pessoas, tá? Porque esse tema é muito importante. Os vícios, falamos hoje sobre esses vícios, que são os ladrões, ladrão egoísmo, ladrão inveja, ladrão posse, né? Ladrão orgulho, que nos roubam a felicidade e atrapalham a nossa caminhada, né? Então, é muito importante, vamos divulgar, e a Casa de Francisco está sempre nos dando essa oportunidade, né? De estar ali sempre tratando desses assuntos. Como foi fantástico, eu adorei a palestra de segunda-feira, né? Da Maria Martorelli, que ela falou sobre 1 minuto de cólera. 1 minuto de cólera. E a gente já viu, né? Quantas desgraças ocorrem porque a pessoa, em 1 minuto de cólera, faz algo de que mais tarde ela vai se arrepender amargamente. E muitas vezes, esse algo que ela faz, ela vai precisar, às vezes, de várias reencarnações para corrigir. Por 1 minuto de cólera, ela pode se perder por 300, 400 anos. E já nessa vida, sofrer barbaramente. 1 minuto de cólera. E ela fala, né, que a cólera é um patamar da raiva, né? E do ódio. Então, 1 minuto de cólera pode destruir. Então, a gente está sempre tendo essa oportunidade de falar sobre esses assuntos tão importantes para cada um de nós. Não é para a gente falar, fulano está agindo assim. Não, é olhar para dentro de nós. Como eu estou agindo? Né? E buscar se corrigir. Porque se cada um corrigir a si próprio, o mundo vai ser uma maravilha. Vai ser uma maravilha. Então, nós vamos encerrar aqui. E eu vou pedir para a nossa irmã Márcia. Márcia, faz a nossa prece de agradecimento, minha amiga. Ao término desse estudo, onde a Rosa trouxe tantos conhecimentos, onde a traça nem a ferrugem pode corroer, que possamos levá-lo para a nossa vida. E aos irmãos de Deus Espírita, que possamos agradecer ao Pai por tantas bênçãos que recebemos todos os dias, por essa doutrina maravilhosa que nos esclarece, nos ilumina e nos mostra o caminho a seguir. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, a Casa de Francisco.
e a todos a espiritualidade amiga presente nesse estudo. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, boa noite para vocês, um bom trabalho, que alguns vão para radiação, que o Senhor continue a nos abençoar e nos fortalecer.